mulheres que estão escutando aqui. A Érica, ela conseguiu descobrir endometriose tardiamente, mas porque ela teve sintomas. Só que de uma a cada 10 mulheres que tem endometriose, 50% não sente nada. Ou seja, demora mais ainda. Demora de 8 a 12 anos para descobrir a doença, porque a principal causa que acontece é a infertilidade, o principal problema que vem depois. Então, se eu descubro endometriose lá atrás, mesmo que eu não tenha dor, eu consigo preservar esse momento da gravidez. Então, muitas mulheres, eu não estou falando todas, mas muitas que podem estar aqui assistindo, podem ter endometriose e ainda não sabem. Quando a gente põe metas, quando a gente escreve, quando a gente se dedica, e mais do que isso, quando a gente tem pessoas, né, profissionais que estão ali no nosso pé, cutucando a gente, apoiando, motivando, puxando a orelha, eu tenho certeza que a gente chega muito mais longe, porque você tem uma equipe cuidando de você. E é isso que a Erika vai falar, porque talvez sozinha ela derrapou muitos anos, só que aí depois ela teve apoio. E é esse apoio que eu quero te dar, para você não ficar aí perdida. Mulher, o que eu tomo? O que eu como? Como que eu faço? Porque quando a gente está num quarto escuro, se a gente não levantar para achar um interruptor, a luz não acende sozinha. A gente precisa de ajuda. E aqui, como Nutri, como especialista em fertilidade, é justamente o que eu quero te ajudar. Acender a luz, mas te mostrar onde que está o interruptor. Senão, a gente não aumenta as chances do bebê chegar. A gente simplesmente vai perdendo a fertilidade, os meses vão passando, o ciclo menstrual vai, né, reduzindo, os ovos vão indo embora e nada é feito. Então vamos nessa? Que o mundo. Ah, obrigada, minha linda. Que o mundo. Que você possa dividir seus conhecimentos com a gente e que no mundo haja mais pessoas com você. Gente, tem muita gente como eu, como vocês. Só que o que não tem é, às vezes, que a gente não se encontra. Então, o meio de se encontrar é por aqui. Eu acredito hoje que a internet abriu tantas possibilidades, na verdade infinitas, porque quando que eu ia conhecer a Érica lá em Petrópolis e eu no interior de São Paulo, se não fosse a internet? Como é que eu poderia ajudá-la a fazer a limpeza do aquário se não fosse a internet? Então aproveitem mesmo, principalmente lives com profissionais que vocês gostam, que tenham ciência por trás, que estudam, que se dedicam mesmo para atualizar. Porque, gente, não é brincadeira, não. Tem que gostar mesmo e tem que estudar bastante, porque não dá para usar só os conhecimentos lá atrás da faculdade e achar que vai chegar longe. Não, Nanina, não. A Mônia que ama estudar mesmo e eu gosto de explicar. Então, essa parte da didática, de querer deixar mais simples, mais claro, para ter entendimento, é fundamental para quem não sabe, né? Para quem não é da área, conseguir aplicar na vida, tá bom? Então, assim, vamos ajudar mais gente? Eu ajudo vocês. A gente está aqui tudo de graça, ninguém está gastando nada, porque celular, internet, todo mundo já paga. E é só a gente ajudar mais pessoas. Então, encaminhem mesmo para mulheres que vocês conhecem que têm endometriose, para mulheres que desejam ser mãe, para mulheres que têm mioma, trombo obstruído, infertilidade sem causa aparente, ou para aquela sua amiga que casou ano passado, casou agora e deseja ser mãe, mas nem sabe de nada de limpeza do aquário, nem sabe que é importante fazer uma faxininha antes de engravidar. Para mulheres que estão também tomando anticoncepcional, mas que querem ser mães no futuro, porque o quanto antes elas começarem, muito mais o aquário vai ficar limpinho, tá bom? Érica, vamos lá, conte para elas quem é você, sua idade. Já falei que você mora em Petrópolis, a gente vai falar como a gente se conheceu, mas antes se apresenta para a gente começar lá do comecinho da sua história. Então, como você já sabe, eu moro em Petrópolis, tenho 35 anos, estou numa trajetória longa nessa busca, né? Fazem 7 anos que a gente decidiu engravidar, né? E achei que era uma idade bacana, perto dos 30. Falei, bom, acho que está na hora. Acho que vai ser uma idade ideal, né? Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente imagina que vai acontecer, né? Então falei, bom, Exatamente. tem um ano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo, porque em um ano acho muita coisa. Vamos começar a investigar. E aí, antes disso, antes de começar a investigar nesse um ano, você tomava anticoncepcional? Conta para elas. Tomava. Tomei muitos anos, desde
assim, os 18. Eu tomei anticoncepcional durante muito tempo. E tomava até então, né? Então, assim, acabou que eu não descobri a endometriose rápido, porque o anticoncepcional tirava um pouco o efeito da dor, né? Ele segurava a dor. Sim, sim, Então, sim. eu fiquei muitos anos com anticoncepcional, parei, falei, ué, será que é por causa do anticoncepcional? Mas de um ano, né? Você não tem a dimensão. Quando você não é da área, você não tem a dimensão da coisa. Só E que aí, aquele momento de um ano, você chegou a fazer aquela investigação inicial, foi no ginecologista ou parou o remédio fui e no começou? ginecologista, fui no ginecologista, fiz exames normais para quem quer Uhum. engravidar. E aí, Superficiais, né? sim, sim. E aí eu passei por uns 10 ginecologistas. Eu falei, bom, tem alguma coisa muito errada. E aí eles passavam sempre a mesma coisa. E foi isso aí para mim foi a maior perda, porque eu perdi tempo, né? Eu perdi tempo. O tempo foi passando e eu não descobria, não engravidava. E chegou um ponto que eu comecei a sentir dor. Falei, ué, porque eu estava sem tomar anticoncepcional, porque eu queria engravidar. E aí a dor foi ficando cada vez mais presente, né? Falei, ué, tem alguma coisa muito errada. Aí um belo dia eu falei com uma doutora, eu falei, olha, por favor, eu preciso que você descubra o que eu tenho com um método que seja diferente do que os outros, né, Tudo que eu proporam. já fiz não deu certo. E Não deu nesse certo. caso, gente, mulheres que estão escutando aqui, a Érica, ela conseguiu descobrir endometriose tardiamente, mas porque ela teve sintomas. Só que de uma a cada 10 mulheres que tem endometriose, 50% não sente nada. Ou seja, demora mais ainda. Demora de 8 a 12 anos para descobrir a doença, porque a principal causa que acontece é a infertilidade, o principal problema que vem depois. Então, se eu descubro endometriose lá atrás, mesmo que eu não tenha dor, eu consigo preservar esse momento da gravidez. Então, muitas mulheres, eu não estou falando todas, mas muitas que podem estar aqui assistindo, podem ter endometriose e ainda não sabem, né? E aí foi que ela te ajudou. Aí ela pediu que eu fizesse uma ressonância, até então eu não tinha feito. E aí ela falou, Érica, você tem endometriose. Eu falei, pronto, eu já consegui descobrir qual é o problema. Mas eu não Aí, tinha dimensão do que era endometriose. E aí estava trabalhando muito, muito voltada para a minha vida profissional, lembrando que a estudando. endometriose, ela é presente em pessoas perfeccionistas, né? Que querem ter o controle de todas as coisas, que Sim, exatamente o meu perfil. Então, eu queria dar conta do trabalho e eu trabalhava muito e eu queria dar o meu melhor, né? Gosto muito das coisas muito organizadas, muito corretas. E o meu mundo era trabalhar. Eu amo o meu trabalho, eu sou da área da educação, amo o meu trabalho, mas eu estava trabalhando realmente demais. Vir para casa, olhar para o meu ambiente, era uma coisa rara, porque eu chegava em casa e eu queria comer e dormir. E aí, nisso de comer e dormir, você come o que está mais rápido. E assim, isso foi um grande problema, porque nem sempre o que é mais rápido é o que é o melhor, né? exatamente. E aí você foi naquela toada, Sim, e aí a princípio ela te deu medicamento. sim. Mas o medicamento era um contraceptivo, então que ia Tipo, segurar a dor. Mas aí eu falei, poxa, mas eu não vou conseguir engravidar, né? Se ele vai segurar a dor. E aí eu entrei numa paranoia, porque o tempo foi passando e eu queria engravidar. E eu falei, poxa, eu não posso ficar sem o remédio porque eu sinto dor. E eu comecei a sentir dor de verdade, daquela dor de sensação que você vai desmaiar na rua. Era violenta. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito doente. e o seu emocional foi por água abaixo, né? Nossa, nossa, eu fiquei péssima, porque aí é aquela idade que todas as suas amigas estão tendo os seus filhos, né? Aí você, assim, por mais que, poxa, é uma alegria uma amiga minha ter um filho, ia lá, curtia, levava um presente, mas você fala, puxa, por que que eu não consigo?
Durante um tempo, a minha cabeça não ficou boa. E eu comecei a pensar no que eu poderia fazer por mim, né? Assim, eu acredito muito, muito mesmo nas terapias. Eu acho que terapia é bom quando você está bem e é bom quando você não está bem. Ela é boa sempre, né? Às vezes você Porque quer só conversar. Você está numa boa, mas você quer só conversar. E também aquilo te acho. faz aquilo te faz um bem danado. Você Então, eu sai entrei melhor muito. ainda. E se você tá mal, você vai e se revigora, né? Sim, sim. Então, eu entrei muito nessa linha, e que foi ótimo. Leitura, eu falei, eu tenho que trazer coisas mais saudáveis para minha vida. E não era só saudável de alimentação, era saudável mesmo. Eu tenho que ter uma vida mais saudável, porque eu estou vivendo para o outro o tempo todo. E o que eu estou fazendo por mim, né? E aí eu comecei a entrar nesse ciclo. Mas aí acabei fazendo uma bobagem. Não sei se porque eu não tive tanto amparo dos médicos aqui em Petrópolis. Eu falei, poxa, o tempo passou, eu tenho endometriose, não posso ficar sem tomar remédio. O que eu vou fazer? Vou procurar uma clínica de fertilização. Eu quis andar rápido. Eu quis andar rápido. Atalhos. Eu quero ter um filho. Pronto, é isso que eu quero. E fiz. E assim, fiquei muito depois, né? Porque eu fiz muito no automático, depois eu fiquei muito pensativa, porque eu acho que eu não tive aquele acolhimento que eu deveria ter, que é assim, vamos cuidar do seu ambiente para que essa fertilização dê certo. Não era nem para que eu tentasse engravidar sozinha, mas que isso desse certo. Eu peguei um atalho, eu fiz um investimento alto, porque é caríssimo, né? A gente pegou o que a gente tinha de economia e fez, eu até fiz fora de Petrópolis, porque aqui também até então não tinha recurso. Fui, gente, uma loucura, assim. Não era fácil, porque aí você tinha dia para tomar medicação, então eu tinha que sair daqui de Petrópolis para ir para lá. Chegar atrasada no trabalho. Falei, gente, ó, o ônibus quebrou. Era mentira, porque eu também não podia falar do que eu estava fazendo, né? E, enfim, fiz, falei, vamos ver. O não eu já tenho, né? Porque você sai muito consciente que você tem uma chance de não engravidar. O Uhum. não eu já tenho. 50%, né, de não dar certo. Mas a gente Sim, nunca quer pensar nessa parte, a gente quer que dá certo, por isso faz o investimento, achando que, né, é minha garantia. Se eu não posso ter naturalmente, eu vou comprar. sim. E aí o tempo passou, eu fiz o beta e deu negativo. Deu negativo. Falei, bom, o não eu já tinha, né? Podia vir um sim. Beleza, vamos, vida que segue. Voltei a trabalhar. Aí passaram Mas não alguns. foi tão fácil assim, né? Não, a cabeça. Aí você fica assim, poxa, Virou, né? eu não vou ser mãe. Eu não vou ser mãe, né? Que aí você pensa, isso aí vai ficar para as minhas amigas, para a família, não vai ter jeito. Ainda mais assim, que eu venho de um histórico de família, a minha avó perdeu muitos nenéns, tem gente na família que tem dificuldade, com essa questão. Falei, bom, mas ao mesmo tempo eu não queria internalizar isso. Você Então, não assim, pegou para você. ao mesmo tempo que eu estava da boca para fora falando, não, tá bom, tudo bem, não tava a minha Não tava cabeça. tudo bem. E o meu coração não dizia isso. Eu tenho que ser mãe. Eu tenho que passar nessa vida, eu tenho que ser mãe, de qualquer jeito. Aí, passado um tempo, eu descobri que eu estava grávida. E aí, eu estava no trabalho e foi uma loucura, porque eu passei mal e saí do trabalho direto para o hospital para uma cirurgia, porque eu estava com a minha barriga cheia de sangue. Eu estava numa situação muito difícil. E eu nunca tinha operado nada nessa vida. E eu fiquei em pânico. Era o dia do meu aniversário, inesquecível isso. Era o dia do meu aniversário e eu estava no hospital passando por essa situação. Fiz a cirurgia e tal. Vamos repetir o beta depois da cirurgia. Eu fiz mais 5 betas positivos. Falei, tô grávida.
tô grávida, conseguia isso. Passaram mais uns dias e eu perdi. E aí foi um misto de sentimentos de, né, não tô, ai, eu tô, nossa, perdi. Olha, aquele ano foi muito difícil. E aí a cabeça não fica boa e parece que tem uma energia que tudo fica diferente. O trabalho foi complicado. Foi um ano muito complicado. Tudo fica pesado, né? Porque você não vê saída e o sonho que você mais quer não acontece, então assim, tudo fica puxando aquela energia para baixo. Fala, meu Deus, se eu não tirar isso da minha cabeça, se eu não contornar essa história, como que vai ser minha vida, né? Sem Exatamente. contar que a gente não quer falar sobre isso, né? A maioria das mulheres não querem expor, a não ser Sim, na terapia. eu não contava para ninguém, nem a minha família, né? Assim, só a minha mãe, as minhas irmãs, mas nem na minha família eu falava sobre isso. Eu tinha uma dificuldade assim, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre assuntos meus. Eu falo muito bem sobre qualquer coisa. Assim, eu estar aqui hoje é uma grande mudança. É porque eu quis muito mudar a história, sabe? Porque eu acho que a gente tem que dividir, sim, aquilo que pode ajudar as pessoas, sabe? Assim como eu fui ajudada. Eu sou muito grata a tudo que aconteceu aqui, porque eu fui muito ajudada. Fui muito. E assim, o tempo passou e eu sempre não internalizando a coisa, né? Comecei a procurar livro de autoajuda. Gente, eu acredito no livro de autoajuda. Ele ajuda mesmo, sabe? Tem gente que fala, esse tipo de leitura é uma bobagem. Não é, não. Então, assim, boas leituras, boas pessoas perto de você. Porque tem gente que só quer dizer assim, nossa, é mesmo, né? Então, te põe para baixo. E você, eu acho que você tem que ter uma força que não vai vir do teu marido, que não vai vir da família, não vai vir de ninguém, a força é tua. E você disse uma coisa num período que aquilo mexeu muito comigo, que esse sonho é meu, esse sonho não é de mais ninguém, né? Por mais que, assim, que o marido esteja querendo também, mas assim, gente, o que a gente sente é o que a gente sente, é diferente, ele é outra pessoa, com uma outra cultura, né? Eu tenho que respeitar a cultura familiar dele, e assim, a vontade é minha. Aí o tempo passou, eu tinha óvulo congelado, e o mais interessante é que eu tive pouquíssimos folículos, pouquíssimos. E a médica falou assim, Érica, assim, nós conseguimos pouquíssimos para sua idade. Você tem uma reserva baixíssima. Eu falei, se tiver que ser, vai acontecer. Tanto que eu coloquei 2 embriões da primeira vez e na segunda vez 1. Então, assim, pouquíssimo, uma reserva baixíssima. Eu não tinha nem mais um para contar na segunda tentativa. Falei, Deus, vamos lá. E aí não consegui. E aí o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. A frustração, segurar a onda, terapia foi excelente. Porque se não fosse a terapia, a gente pira. A gente pira. Fiz, não deu certo. Falei, gente, eu não posso me cobrar mais tanto. Ou seja, só para recapitular que tem gente chegando agora, a Érica descobriu a endometriose, usou medicação para segurar dor, porque depois que ela parou de anticoncepcional de anos, ela começou a ter dor porque o estrogênio não estava, né? Tava ali liberando e os focos da endometriose aumentando. Depois ela partiu para a FIV, porque já que eu não conseguia naturalmente, fiz a FIV, sem sucesso. Passou a FIV, engravidou naturalmente e aí fez a cirurgia, certo? Fez as cirurgias pressas, beta-HCG positivo, depois outra perda. Aí foi lá, fez outra FIV com o óvulo que estava congelado, para tentar ver se dava certo. Então, esse meio tempo foram quantos anos entre as tentativas até a outra implantação? Uns 4 anos. Uns 4 anos. E aí eu fiquei péssima. Olha, eu já tá esgotada, porque isso esgota a gente emocionalmente, você fica
Por mais que você procure ajuda, não, você fica esgotada. Você fala, eu tô cansada. E assim, deixa de ser prazeroso. Deixa de ser prazeroso. Você fala, não pode ser sofrimento, tem que ser bom. Tem que ser bom. Por que parece tão fácil e que está sendo tão difícil? O que precisa mudar? Então, nada é por acaso. Só que quando a gente abre mão do controle e joga isso para o universo dar resposta, ela poderia estar pensando, eu vou demorar um ano ou mais para engravidar, porque a mulher está falando 3 meses. Até parece, né? Balela. Mas aí, ó, ela mesma, prova real de que em 2 meses ela engravidou, depois que começou a faxina e tirou a medicação. Então, gente, pode ser que você não está há 7, 8 anos tentando. Pode ser que você está até mais tempo que isso. Mas o que a gente tem que fazer agora? Não é se lamentar, ficar triste por tudo que você passou. É porque não era para ter acontecido antes. A Érica, de 8 anos atrás, não seria a mãe que ela vai ser o ano que vem, que ela está sendo hoje. E aí, o que a Érica fez? Ela virou o capítulo do livro e começou a escrever uma nova história. É isso. O cardápio esse, é a mente. Vamos mudar a nossa mentalidade, sabe? Então, assim, hoje eu me sinto tão capaz e, assim, tão forte com o que eu consegui. Eu falei, eu consegui sozinha. Sozinha. É a minha força de vontade, porque ele vem e traz uma proposta, ou você tá com vontade mesmo, ou você não tá com vontade. Eu falei, poxa vida, ela tá falando que vai segurar na minha mão? Então vamos junto, eu quero segurar na tua mão também, é isso que eu quero. Então, assim, eu acho que para tudo na vida, que se você quer alguma coisa, você tem que abraçar aquela situação, senão você não quer. Então, assim, não é fácil, porque requer que você tenha disciplina, organização com algumas coisas. Então, vamos mudar os potinhos. Esse mês eu vou trocar os meus potinhos por potinhos Tem de até vidro. foto da Érica lá dos potinhos. Esse mês agora eu vou começar a fazer alguma coisa de atividade física. Então, e aí Fez na quando você sala. vê, A Érica postava foto na sala, não gastou nada para fazer exercício. não gastei nada. Então, assim, quando você vê, você está fazendo tudo porque você quer. Qual é o seu objetivo, né? Então, o meu objetivo, graças a Deus, eu atingi.